porque eu sei que os irmãos vêm para o culto na expectativa de que Deus fale conosco. Amém, é verdade. É expectativa, eu venho nessa expectativa e o Senhor, todas as vezes que eu venho, o Senhor fala comigo. Amém? Senhor Deus, no nome de Jesus, Pai, eu coloco diante da tua presença. Estivemos buscando a tua face, a tua presença, temos buscado estar diante da tua preciosa presença. E procurando ouvir a tua voz, Senhor, o desejo que o Senhor tem pela tua vontade de ser realizada, Senhor. Então o Senhor manifesta a tua vontade através da tua palavra. E o Senhor usa assim, homens simples, muitas vezes, Senhor Deus, com tanto conhecimento assim, mas temerosos ao Senhor. Deus, eu peço a Ti que o Espírito do Senhor me capacite nessa noite. E fala, Senhor Deus, conosco. Fala comigo também, eu preciso ouvir o Senhor. Fala com a tua igreja, Senhor Deus, que cada um de nós saímos daqui nessa noite edificados, cheios da tua presença. Assim como o Senhor tem feito nesses longos dias conosco, o Senhor tem se mostrado fiel e de uma maneira tão poderosa tem falado conosco. O Senhor tem estado nesse lugar. Senhor Deus, eu quero ser o continuador dessa obra. Não aquele, Senhor Deus, que atrapalha, que impeça, mas aquele que dê continuidade. Aleluia. Para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. 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 Então, os irmãos que trouxeram a sua Bíblia, abra comigo, por favor. Livro do profeta Jonas. Eu vou ler até o versículo 13. É Jonas, irmão. Certo, acertou. Aleluia. Todos os Jonas. Acharam, queridos? Amém. Amém. Irmã, amém. A minha tradução vai ser um pouco diferente do que está. Amém? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, clama contra ela, porque subiu já a sua maldade diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que partia para Tarsis, e pagando a sua passagem, entrou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Irmãos, que triste, né? Pode parecer, mas também tem algumas coisas aí que nós precisamos entender, né? Que não era tão simples assim. Amém, queridos? Não queremos justificar logicamente, porque a Bíblia diz, irmãos, que Jonas estava se distanciando da presença do Senhor. E isso é algo perigoso, né? E nós vemos, todos que conhecem a palavra do Senhor, viu aonde isso foi parar, né, querido? O que isso de fato custou para Jonas. Então, eu quero falar nessa noite um pouquinho sobre aprendendo com os erros de Jonas. E é interessante que uma coisa que eu esses dias eu estava falando com uma pessoa. Eu tenho um funcionário lá na empresa, que ele entrou há pouco tempo e ele veio falar comigo num tom de como que eu posso falar para os irmãos? Ele veio num tom daquelas pessoas, sabe, de coitadinho, de coitado, vitimista, isso aí, né? E aí eu falei assim, olhei bem para ele, filho, e disse assim: sabe qual é o seu problema? O seu problema é que você tem uma alta, baixa estima. Porque o que você está pensando é você pensando que as pessoas estão pensando isso que você está me dizendo. Na verdade, elas não estão pensando nada disso. O problema está em você e não nas pessoas. Irmãos, a gente, nós, cada um de nós, somos moldados pelo ambiente que nós convivemos. Nós recebemos muito das pessoas que nós convivemos. Hoje não mais, talvez, porque hoje nós já temos a nossa formação praticamente por completo. Eu tenho 51 anos de idade, dificilmente, lógico, nós estamos abertos para aprender, né, irmão? Mas muitas coisas da nossa vida nós não vamos mudar.
né? Às vezes o nosso jeito de falar, né? Algumas coisas que são características que nós adquirimos ao longo da nossa vida. Mas o ambiente em que nós vivemos, eles nos moldam. Você quer ver um exemplo? Quando nós nos convertemos. Antes de nos convertermos, alguns de nós estivemos em ambientes que não eram nada favoráveis para que nós chegássemos aonde nós chegamos. Só chegamos aonde nós estamos porque no meio desse percurso existiu um Salvador. E esse Salvador, ele teve um papel importantíssimo na nossa vida, que através do seu Espírito, ele trabalhou de uma forma tão maravilhosa, que ele conseguiu nos desvencilhar daquelas coisas que eram prejudiciais para nós e para o nosso futuro. Então, a Bíblia diz que nós recebemos uma nova mente. Ela foi renovada, porque aquela mente atrasada, que nós achávamos que ela era, na verdade, atualizada, né? E na verdade esse tipo de pensamento estava nos levando para a morte, para a destruição, para a falência, né? E o Senhor Jesus então nos resgata desse modo de viver, como a Bíblia diz, e nos dá uma nova vida. Mas algumas coisas ainda permanecem conosco. Aquilo que Deus sabe que é bom, aquilo que vai nos levar para frente, nos ajudar, até mesmo algumas características que eu tenho, que o pastor tem, que os irmãos têm, e a gente como liderança, né, temos um papel de, às vezes, influenciar, não que queremos, não é que queremos, mas propositalmente o Senhor nos levanta, nos traz de um ambiente, queridos, que nós vivíamos lá atrás, nos traz e nos coloca como liderança. Não sei porque Deus fez isso. Se eu contar o meu passado, não era para nós estarmos aqui, né? Não era para mim estar aqui, não era para você talvez estar na posição que você está hoje. Querendo ou não, você é um líder. Aonde você, o ambiente que você está, você acaba exercendo um papel de liderança. Por quê? O seu modo de viver hoje faz com que as pessoas sejam atraídas. E você acaba aconselhando. Olha a função que Deus nos deu. Você acaba aconselhando as pessoas, né? Então você lá é um líder, você lá é uma pessoa que influencia. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. É sobre isso, não é um fato. Irmãos, olha só uma coisa que eu quero dizer aos irmãos. Fugir de Deus, às vezes, não é só você não fazer aquilo que Deus quer que você faça, mas é fazer aquilo também que Deus não mandou você fazer. Quando você faz aquilo que Deus não mandou você fazer, você também está fugindo de Deus. Sabia disso? Verdade. Você está atrapalhando. Você, Jonas, irmão, a Bíblia diz que ele ouviu a palavra do Senhor. Deus falou com ele. E ele era o mensageiro que deveria levar a palavra do Senhor para aquele povo, os ninivitas, que era a capital da Síria naquela época. Ele tinha os seus questionamentos, que às vezes a palavra do Senhor não diz, mas se você for ver ao longo da história, você vai ver que ele também era influenciado por um pensamento, de certa forma, queridos. Ele tinha um certo rancor daquele povo. E por tão mal que aquele povo era, o que ele tinha no coração em relação àquele povo era um desejo de morte. Eles tinham que morrer à língua. Inimigo de Israel. Até hoje, né? Inimigos de Israel. Então, quando o Senhor, a Bíblia diz que quando a palavra do Senhor vem a ele, irmãos, olha que coisa interessantíssima, que você precisa entender isso, e é tão interessante como que
as coisas às vezes acontecem para você fugir de Deus e você achar que é Deus que está no negócio. Mas o que Deus disse não mudou. O que Deus mandou nós fazermos, Ele não mudou porque as dificuldades aumentaram ou porque a sua capacidade você acha que não é o suficiente para realizar toda a vontade de Deus. Se eu, irmão, fosse pensar na minha capacidade, eu não estaria aqui. Porque os irmãos não têm ideia. O quanto que a gente, não sei o pastor, mas eu peno às vezes. E olha que eu já fiz teologia. A gente pena. Não é fácil. Mas existe o lado bom. Quando obedecemos, Deus nos honra. Amém. Quando nós obedecemos, Deus nos honra. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: eu já tentei fugir. Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro. Irmãos, se eu juntar todos os dedos da minha mão, não é suficiente para que eu some a quantidade de vezes que eu já tentei fugir disso que eu estou fazendo. Mas eu não tenho mais, chorando ou gemendo. Eu sei que eu tenho que fazer. Eu não escolhi, Deus me escolheu. Amém. Aleluia. E eu não tenho mais, irmão. Porque se eu teimar, vai vir um peixe e me levar para as profundezas que eu não estou mais a fim de passar por isso. Eu já passei. Não quero mais. E há uma coisa também interessante nesse livro, querido, de Jonas, que eu acho muito interessante, porque o Senhor Jesus cita esse homem nos evangelhos de Mateus. E ele diz algo, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe, assim o Filho do Homem também vai ficar no seio da terra. Ele não estava, logicamente, exaltando a teimosia e aparentemente o fracasso de Jonas. Não, ele estava falando de uma outra coisa que nada tem a ver com isso. Estava falando de algo que Jonas passou por causa da sua desobediência. Mas ali dá para se entender a importância que esse pequeno livro tem. Não sei se todos já pararam para pensar, mas Jonas foi o primeiro profeta que Deus levanta no Antigo Testamento para falar da salvação para o ímpio. Isaías não falou, Jeremias não falou, eles até citaram, mas não foram. Nenhum deles, nem dos grandes, só Jonas. Começa com ele, e aí está a dificuldade, porque pregar para aqueles que não creem é difícil, e é o risco também. É um grande risco, não é? Nós vimos aqui o irmão Joel, o pastor Joel, falando aqui. Olha, irmão, que amor! Que amor! Pensa, ele está dando a vida dele para salvar pessoas que ele nem conhece. E nós, a igreja, que conheceu o irmão Joel, devemos orar por ele. Amém. Estamos orando, cobrindo ele de oração, cobrindo ele, né? Para que Deus o guarde, para que Deus o proteja. Mas pense bem, eu vou falar de mim, não sei os irmãos, mas é tão gostoso de domingo estar em casa com a família. Não é verdade, né? Domingo ele estava aqui e parece que se eu não entendi bem, ele ia para Tailândia. Isso que ele ia. Ele vai agora para Turquia e mais não sei quantos países aí. Irmão, eu vou ser sincero, deixa eu aqui no Brasil com a minha família. Sabe domingo? Não é assim que nós pensamos, irmão? Pensamento egoísta nosso. Amém? Não, né? Se nós pararmos para pensar. E às vezes ele fica até preocupado que a esposa dele é doente, né? E com dor no coração, ele fica às vezes 20 dias, 15, 20 dias fora, e ele diz, Deus cuida. Olha, por amor a Jesus. Por amor a Jesus. Mas uma coisa é certa, todos nós que estamos aqui temos um chamado. E eu quero dizer aos irmãos uma coisa, aqueles que ainda talvez não se sintam, mas muitos já estão.
Eu fui num velório esses dias de um irmão que eu ouvi pregando 2 vezes. Ele é daqui de Campinas e pastoreia em Minas Gerais. E ele acabou mudando para lá. E ele se converteu, irmãos, aos 60 anos de idade. E por ele ter se convertido aos 60 anos de idade, ele falava assim para os irmãos: Deus tem pressa em me usar. E eu estive no velório, os irmãos relatando como era a vida desse homem. Irmãos, o homem, eu não sei a idade dele, deve ser 74 anos, eu acho. Então ele passou um longo período da sua vida sem Jesus, mas o pouco período que ele esteve com Jesus, irmão, o relato dos irmãos é algo fantástico. E eles me deram a oportunidade para me falar um pouco. Irmãos, eu não o conheci, eu apenas tive a oportunidade de vê-lo 2 vezes, mas diante do relato dos irmãos eu me envergonho como pastor de tantas coisas que esse homem fez. Jonas, amado, a Bíblia diz que ele não recebeu uma mensagem do seu governador, não, a Bíblia diz que ele recebeu uma mensagem do Senhor. O Senhor deu uma palavra para ele e disse: vai a mim, e essa é a palavra. O Senhor mandou dizer algo que é assustador. Quem teria coragem? Olha o que ele disse: clama contra ela. O mundo que nós estamos vivendo hoje, irmão, é o tempo mais difícil para a igreja. Está sendo mais difícil para a igreja, não no sentido de que as pessoas estão com o coração duro para aceitarem a mensagem. Não, as pessoas estão aceitando. Está tão fácil, irmãos, que se eu garanto para os irmãos, eu me conheço, eu sei. Se eu for ali, eu consigo evangelizar uns 2, 3 ali no bairro. Eu tenho essa cara de pau, queridos, eu sou assim. Eu vou lá e eu evangelizo, eu sento lá, daqui a pouco os irmãos vão ver eu conversando com as pessoas ali no bairro. E eu vou arrumar um meio de falar de Jesus para eles e eles aceitam. Está fácil? Não está difícil. Mas o difícil é quando você se coloca contra aquilo que Deus é contra na vida deles. Isso é o que está mais difícil. Porque dentro da igreja hoje, uma vez eu ouvi algo tão interessante, o irmão dizendo, ele disse assim: olha, estou falando da nossa igreja brasileira. A igreja brasileira, ela está do tamanho de um mar, com a profundidade de um rio. E é verdade, né? As pessoas não estão interessadas com a palavra do Senhor. Elas querem movimento, elas querem muita coisa nisso. O único resultado que está trazendo nisso é um inchaço para a igreja, mas não um crescimento espiritual. Tem pessoas que você vai conversar da Bíblia com elas não sabem, elas não conhecem a Bíblia, mas quando elas ouvem alguma coisa que é contrária àquilo que elas pensam, irmãos, elas fazem um escândalo com aquilo. Não, vocês perceberam isso? Jonas tinha um questionamento que depois do Senhor, pela sua misericórdia, Deus entende, Deus nos entende, Deus entende você. Amém? E ele, irmãos, ele viveu num ambiente em que ele ouvia falar dos ninivitas. Eles eram terríveis, irmãos. Eles eram uma nação tão terrível que eles não tinham misericórdia dos seus inimigos. Alguns historiadores dizem, amados, que eles chegavam, em alguns casos, eles arrancavam a pele, eles arrancavam parte dos seus inimigos. Irmãos, eles arrastavam os seus escravos, aqueles que eles pegavam pelas ruas, ao ponto deles serem dilacerados. E eles tinham o pior disso, que eles não faziam por castigo, eles faziam por prazer. Por prazer. Tinham prazer, arrancavam os olhos dos seus inimigos, cortavam as mãos, cortavam os pés. Jonas sabia quem esses ninivitas eram. Eles eram terríveis. Alguns dizem
eu já li alguma coisa, mas isso não é de fato uma conclusão. Que Jonas, por um outro lado, também tinha uma certa, um certo barreira com os ninivitas, até mesmo emocional, porque eles haviam matado seus pais. Isso não é comprovado, é uma hipótese, mas sobre a crueldade dessa nação é verídico. Então Jonas, quando recebe essa palavra, irmão, sabe o que ele faz? Não. Minha vida está boa, não sei como está a vida de Jonas, mas não estava ruim. Para andar de barco, quem tem dinheiro para andar de navio? Naquela época não era um barco, né? Era um barco, né? Que ia para uma outra direção e para uma cidade aparentemente, né, grande. Então o que ele faz, irmão? Ele fala assim: mas eu vou lá, eu vou pregar, ainda que a mensagem seja dura, porque realmente o Senhor mandou pregar contra eles, né? E se eles me matarem? Ou não? Aí lá no final do livro você vai ver e falar: Senhor, eu não fui lá porque eu sei da tua misericórdia, da tua bondade, como o Senhor é bom. Eu sabia que o Senhor ia usar de misericórdia e ia salvar, então por isso que eu não queria. Então você imagina o rancor que Jonas tinha no coração em relação àqueles homens. Ele queria que salvasse. Queria. Não, ele queria que aqueles endemoniados, né, irmão? Assim, às vezes nós falamos da intimidade, né, irmão? Não é assim? Aquele demoniado, né? Pague o preço. Pague o preço. Porque tudo que eles fizeram, eles merecem o castigo. Por que sou eu que planto colho? E eles também não vão colher? Não vai colher. Eu não vou levar essa mensagem não. Porque eu sei que é Deus mandando. E olha que interessante. A Bíblia diz então que ele vai no caminho contrário. E o caminho que ele foi é muito mais longe do que o caminho que Deus mandou ele ir. E nós, quando queremos fugir da presença do Senhor, o que nós fazemos, irmão? O que o ser humano faz? Tenta se esconder de Deus. Eu vou o mais longe possível para Deus não me achar, não me ver. Não quero ali, não quero compromisso. Não quero. Olha só. E então a Bíblia diz, amados, que ele vai e ele consegue. Quando você quer fugir da presença de Deus, parece que o inimigo abre as portas também. Não te atrapalha, vamos dizer assim. Não te atrapalha. E ele deixa o caminho livre para nós pensarmos que Deus está no projeto, que Deus desistiu, vai enviar outro. Não sou eu, é outro que vai. Então ele tinha dinheiro no bolso, o caminho estava livre, e quando ele chega lá no porto, o barco está esperando, o navio está esperando. Deus está no negócio. É para mim. É para mim. De fato, Deus está nesse negócio. E ele entra no navio. Olha que coisa. Já aconteceu isso com você ou não? Deus mandava você fazer alguma coisa, você não faz, e parece que tudo aquilo que está ao seu redor está tudo dando certo. Mas a ordem de Deus está aí. Deus mandou você fazer algo que você não está fazendo. É assim? Você não está fazendo, mas as coisas estão correndo normalmente, pastor Rogério, está tudo certo. Está tudo calmo. Mas cuidado. Porque Deus só vai esperar o seu barquinho chegar um pouco mais longe, no meio do oceano. E tome cuidado. Porque a Bíblia diz, irmãos, que aqueles marinheiros que estavam ali não tinha nada a ver com a teimosia daquele homem. A ordem foi dada para Jonas. E agora Jonas coloca pessoas inocentes em risco. E o pior, quando não obedecemos a voz do Senhor, nós impedimos as pessoas de continuarem no seu caminho. Causamos prejuízos para elas, senão a morte de pessoas inocentes. Podemos destruir a vida espiritual dessas pessoas
a vida material dessas pessoas e tirarmos a segurança dessas pessoas. Perceberam isso? A Bíblia diz, irmãos, que esses marinheiros, né, homens acostumados ao mar. Irmão, qual marinheiro tem medo de mar? Você conhece marinheiro que tem medo de mar? Foram treinados para isso, irmão. Não existe marinheiro que tem medo de mar. Não é verdade? É que nem um médico, né, querido? Qual a enfermidade que assusta o médico? Ele é acostumado. O que é para abrir? Tirar o olho, a cabeça? Bom, você imagina um negócio desse. Eu não sei como é que eles conseguem. Quando a André foi ter a Lore, foi a Lore, a primeira filha dele, o médico disse: seu Rogério, entra para assistir o parto. Falei: não, entra, oportunidade, é uma oportunidade única que o senhor tem, né? Na época eu tinha 29 anos de idade. Ele falou: vai lá para você assistir, nós permitimos que o senhor entre. Eu falei: doutor, na hora que eu entrar lá dentro e eu ver as ferramentas, eu vou cair de costas. O senhor vai ter que largar a paciente e socorrer o marido da paciente. Melhor não entrar. Não entrei. Porque assim, para eles aquilo é comum. É uma coisa normal. É sangue, corte e enrolado. Irmãos, vocês sabiam que o osso é cerrado? Se eu entrar ver um negócio desse, querido, eu não volto à vida, acho que nunca mais. Eles são acostumados a situações extremas. Os marinheiros são acostumados a situações extremas. Aquele ambiente que eles conviviam, que era aquele mar, eles estavam acostumados com tempestades, mas aquela tempestade não era normal. Então, como eles já sabiam, quando eles pegavam tempestades, irmão, eles precisavam manter o equilíbrio do navio. E para manter o equilíbrio do navio, nós precisamos fazer ele se manter na flor d'água. Então o que nós vamos fazer? Vamos jogar o que temos para fora. Olhem o Jonas, irmão, atrapalhando a vida daqueles que estavam com a vida tranquila. E às vezes, quando nós não obedecemos a voz do Senhor, nós atrapalhamos a vida daqueles que estão com a vida tranquila. Deixamos de fazer aquilo que Deus nos mandou fazer e nos unimos a uns coitados que não sabem, né, irmão? Sabe aqueles, não é assim? Às vezes está lá, abraça você, brinca com você e você está atrapalhando. Você vai colocar a vida de pessoas, por não obedecer a Deus, em risco. E Jonas fez isso. Então esses marinheiros começaram: joga tudo, imagina, devia ter ouro, prata, alimentos, e foi jogando. E a Bíblia diz que em um determinado momento parecia que o barco, a única segurança desses homens, que o navio ia se partir ao meio, rachar. Ele falou: não, isso aqui não é normal, essa tempestade, já tiramos tudo, arrancamos tudo, não, tem coisa que não está correta, não está no devido lugar nessa viagem. Alguma coisa está acontecendo. Chamou todo mundo. E entre esses veio Jonas. A Bíblia diz que ele estava tranquilo, irmão. Às vezes aquele que está desobedecendo a Deus, não é assim, irmão? Você desesperado, miserável, chega na sua vida, não é assim, desobediente, né? Você tentando manter o equilíbrio, não é assim, irmão? Tentando manter a sua vida normal, que agora entrou numa agitação por causa de pessoas que deixaram de obedecer ao Senhor. E ele então chega ali, como quem não quer nada, o olho tudo, porque provavelmente ele deu uma longa caminhada até chegar no porto, não era perto, era uma caminhada de cerca de 50 quilômetros para chegar até lá. Chegou cansado, né, irmão? E os coitados lá com a responsabilidade de levar o navio até a próxima cidade. Entra o teimoso do Jonas, fugindo de Deus. Salmo 139 diz o seguinte, irmão. Pega para o navio. Olha o que diz o Salmo 139. Senhor, tu me sondas. É isso mesmo, né, irmão? É. Senhor, tu me sondas e me conheces. A partir do 7.
Olha, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Aonde você acha que vai se esconder de Deus? Aonde nós achamos que vamos se esconder de Deus? Não tem jeito, irmão. Olha o que ele diz. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz ao redor de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz para ti é a mesma coisa. Como vai se esconder de Deus, irmão? Para onde vamos se esconder de Deus? Eu estava conversando com um amigo meu, ontem ainda, nós estávamos batendo um papo, até gostoso, de pastor para pastor, e dizendo a ele sobre a nossa obrigação. Nós temos muitas responsabilidades, mas a maior delas é fazer a vontade do Senhor. Aleluia. E às vezes, em meio a todas essas responsabilidades, se nós não começarmos, irmãos, a colocarmos a nossa vida como prioridade para fazer a vontade do Senhor, chega um momento que nós nos enroscamos, e as pessoas que estão no barco conosco começam a sentir essas coisas. Começa ou não começa? E pelas nossas decisões, às vezes, pela sua decisão, pela minha decisão, pessoas acabam sofrendo, porque deixamos de fazer a vontade de Deus, deixamos de ouvir a palavra do Senhor, e queremos nos distanciar, né? Nos distanciar. E isso, queridos, é um erro terrível. Olha só, nem sempre sua missão é aquilo que você deseja. Às vezes Deus nos manda fazer coisa que nós não queremos, e nós olhamos para pessoas do lado e dizemos: essa aí exatamente encaixa-se naquilo que Deus me mandou fazer. Você já falou assim? Já pensou assim? Não, mas tem essa pessoa aqui, não é eu não. Um dia eu estava ouvindo uma pessoa aqui na igreja, ela está aqui presente. O pastor Rogério estava tão cansado, e fulano veio falar comigo, veio se abrir, e veio conversar, e não sei o quê, e às vezes acontece conosco também, né? Acontece conosco. Às vezes nós vamos aconselhar pessoas, Deus traz essas pessoas até nós. Você pode pensar que não. Pastor Rogério, parece que eu estou em curva de rio. Onde eu vou, pessoas assim, parece que os piores me cercam. É assim mesmo. E às vezes me cercam no momento em que eu não estou bem. Eu não estou nada bem. Parece que aquele dia o mundo se virou contra mim. E eu sou obrigado. Eu me sinto obrigado. Na obrigação de ter que aconselhar. E é isso que Jesus disse: nós somos luz. E às vezes o seu testemunho salva uma pessoa, livra, traz libertação, aleluia, traz alívio. E às vezes nós queremos fazer o que, irmãos? Fugir. O homem mais rico, mais sábio, mais capacitado não teria a mesma condição que você tem de fazer aquilo que Deus te levantou para fazer. É verdade. Lembra que eu disse que o ambiente que você está, as pessoas que te cercaram, Deus, quando toma Moisés, irmãos, eu acho isso maravilhoso. Talvez Deus usou muito pouco daquilo que Deus realmente deu a Moisés lá no Egito, mas Ele preservou muita coisa em Moisés, preservou muita coisa na vida de Moisés, que foi importante para a obediência de Moisés
no caminhar naquele deserto, porque não seria fácil. Não seria qualquer um que teria essa capacidade, porque Deus usa também a nossa capacidade. Aleluia. Que nós adquirimos, o meio em que vivemos, as coisas que enfrentamos, aquilo que Deus permitiu que nós passássemos, tudo isso, irmão, traz para a nossa vida, que agora, talvez, naquele momento, você não entende, você não compreende. Jonas não estava compreendendo nada do que estava acontecendo, né? Com aqueles ninivitas, ele não sabia de nada que talvez a sua história que ele estava vivendo poderia contribuir para com aquelas pessoas. Está contribuindo para nós hoje aqui, nós ouvindo isso. Amém. Talvez a coisa do nosso coração, ressentimentos e mágoas, coisas que nós precisamos deixar de lado por um motivo maior, que é falar da salvação de Jesus. Às vezes eu não estou bem, estou cansado, quero descanso, não é assim que nós queremos, mas existe um bem maior, que faz com que eu me recomponha, Aleluia. que faz com que eu não me desvie, que eu não me distancie, mas pelo contrário, que eu me aproxime ainda mais daquilo que o Senhor me ensinou, para trazer a salvação por aqueles que muitos desprezam, não têm sequer o mínimo de misericórdia, de pena, de dó, né? Não querem vê-los num caminho correto, não querem vê-los servindo a Deus, não querem ver numa situação até mesmo melhor do que a nossa, não querem. Mas Jesus conta com você, que foi criado, forjado no meio de um ambiente que não carrega mais na sua vida os seus desejos próprios, mas dentro de você, dentro de mim, está uma única coisa: o que me importa é fazer a vontade do meu Deus. Glória a Deus. É isso que importa. Jonas precisava entender isso. Jonas não estava entendendo isso. E ele então, irmãos, ó, vaza fora. Ele diz: vou para bem longe, aonde Deus não me quer. Então, uma coisa nós precisamos aprender, que às vezes Deus vai nos colocar no lugar onde nós não queremos, ou aonde nós não desejamos. Talvez você não pediu. Você pediu para ser cantor, irmão? Quando você começou a cantar, irmão, era assim, essa maravilha aí, não? Nada, comecei muito aqui, né? E aí foi a rainha de pai. Era só elogio ou não? Não é, né? Não é. De jeito nenhum. Não é assim que a coisa funciona. Mas quando Deus tem um plano, e quando você persiste em querer fazer a vontade do Senhor, Deus vai te capacitar. Aleluia. Deus vai te capacitar. Quando eu estava olhando para aquele senhor, aquele pastor de Minas Gerais, irmão, eu vi aquele homem ali no caixão, eu fiquei pensando, né, irmão? Quanto Deus investiu? Quanto Deus tem investido em você? Quanto Deus investiu em Jonas? Porque se aqueles homens eram cruéis e maus, provavelmente, irmão, também partiram para o lado de Israel. Mas Deus preservou a vida de Jonas. Deus guardou a vida de Jonas. Deus literalmente Glória a Deus. se manifestou na vida de Jonas. E naquele ambiente forjou na vida de Jonas, mostrou para Jonas que ele era Deus que guardava, que ele era um Deus que protegia, que ele era um Deus que estava presente sempre na vida de Jonas. Mas Jonas, naquele dia que Deus precisou, ele não entendeu isso. Ele correu. Amém? Então, nem sempre, amados, a nossa missão vai ser aquilo que nós queremos fazer. Não vai ser outra coisa que nós precisamos aprender. Fugir da presença e da vontade de Deus pode trazer perdas para os que estão com você no mesmo barco. Isso é o que nós estávamos dizendo aqui agora de pouco. Aqueles homens, por causa de um teimoso, por causa de um fujão, estavam pagando o preço. Não é assim? A Bíblia fala algo que é interessante: um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, porque há uma resistência
Porque se puxa, todos puxam para um único lado. Então, se todos vão fazer a vontade do Senhor, todos estão indo buscar a vontade do Senhor. Agora, duro é quando um busca, o outro não busca. E quando o que busca a Deus, mas não faz ainda a vontade do Senhor. Cada um de nós, irmãos, somos chamados para um propósito. Eu não sei o propósito que você foi chamado, mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Quando Jesus cita o livro de Jonas, e esse livro, irmãos, ele é um dos livros, talvez, do Antigo Testamento, que se você não vasculhar, você não vai entender isso. Mas se você vasculhar, você vai entender o que eu estou dizendo. É uma realidade para os dias atuais. Uma grande realidade para os dias atuais. De homens e mulheres que vivem a vontade de Deus, estão a fim de falar aquilo que Deus quer que seja falado. Porque a vinda de Jesus está mais próxima. Aleluia! E há uma multidão de pessoas precisando ser salvas. E há poucos estão falando aquilo que Deus quer que seja falado. Verdade, Jesus. Nós massageamos muitas vezes, não é assim? Vemos pessoas sendo massageadas, mas contra aquilo que Deus é contra, poucos têm pregado. E isso é necessário ser pregado. Ainda que pregamos com sabedoria, não com acusação, sim, mas com amor, sim, mas nem assim está sendo pregado. Não é verdade, querido? Verdade. Daqui a pouco o Redentor volta e é. Então temos que ser luz, irmão. Temos que ser bênção. Temos que ser na vida dessas pessoas, amém, verdadeiramente, queridos, um farol aceso. Amém. Para que ela olhe para nós. Diga, eu sei que você tem uma mensagem. Qual é a mensagem de Deus que você tem para mim? Então a mensagem é essa. Larga a prostituição. Larga os vícios. Vá para Jesus. Jesus te ama. Porque hoje até as igrejas, irmãos, estão mudando algumas mensagens. Não vai muito tempo. Aquilo que o Senhor está falando na sua palavra, a Bíblia, não sei se os irmãos sabem disso, mas a Bíblia vai ser reeditada. A inteligência artificial vai reeditar a Bíblia para os dias atuais. E nós precisamos ser aquele que somos a voz, que temos a palavra e que temos a direção para aqueles que estão sofrendo. Amém? Terceira coisa que nós podemos aprender: fora do propósito de Deus, você não tem vontade de viver. Olha o que diz lá Jonas, capítulo 1, versículo 5 e o 12. Olha o que diz lá. E os marinheiros tiveram muito medo, e cada um clamava ao seu Deus, e jogaram ao mar as cargas que havia no navio, para o aliviarem do seu peso. Mas Jonas tinha descido ao porão do navio e se tinha posto a dormir. É assim, quando não faz a vontade de Deus, está totalmente relaxado, despreocupado. Para mim tanto faz morrer ou viver, porque o navio estava, né, irmão? Todos os tripulantes dentro do navio estavam desesperados, e ele, irmão, tanto faz morrer ou viver. Para mim é assim. Aquele que não faz a vontade do Senhor, irmão, não tem objetivo mais, tem mais prazer. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, cada dia que passa, mais ele quer estar na presença do Senhor. Amém. Mais ele quer estar diante do Senhor, na presença do Senhor, diante do Senhor, querendo fazer cada vez mais a vontade do Senhor. É difícil às vezes estar aqui, mas é prazeroso poder estar aqui e ver Deus agindo, Deus falando, Deus tocando, Deus realizando a sua vontade. Glória a Deus. Porque Ele é fiel. Amém. Ele não chamou todos para isso, mas alguns que Ele chamou e o que Ele levantou, nós precisamos entender, irmão, que cada um de nós fazendo aquilo que Deus quer, o corpo cresce, é edificado, a saúde, né? A prosperidade do corpo, o corpo se fortalece e Deus vai agindo conforme a sua vontade. Amém? Outra coisa, queridos, que nós aprendemos, mesmo quando pensamos ou
mesmo quando pensar que tudo acabou, Deus ainda te chama. Olha lá, capítulo 1, versículo 17. Jonas estava naquela situação, mas a Bíblia diz: mas o Senhor havia preparado um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Olha o que a Bíblia diz, irmão, na vida do homem teimoso. Que Deus tinha um projeto, que Deus tinha um plano. E não era um plano qualquer. Era o primeiro a pregar para nações ímpias. E uma grande cidade. A Bíblia diz que era uma grande cidade. Alguns dizem que ele alcançaria naquele dia cerca de 150 mil a 200 mil pessoas. Como um sermão, irmão, de 4, 5 palavras. Imagina, pastor, para nós pregadores. Imagina aquele que prega, aquele que canta, aquele que faz a obra do Senhor. Imagina as irmãs que às vezes estão aí, né? Às vezes evangelizando em algum lugar, que eu sei que as irmãs, quando tem oportunidade, evangelizam, não é? Aí você para evangelizar um cidadão e de repente, quando você olha, milhares, chorando, arrependido, rasgando as suas vestes, cobrindo o seu corpo com um saco de cinza, com pano, jejuando, e não, você vai entender o que eu falei? Não sei o que você falou, mas o que você falou me tocou e me trouxe a presença de Deus. Hoje eu entendo que eu tenho que me arrepender e eu preciso desse Deus. Aleluia. Cerca de 150 mil pessoas a 200 mil pessoas se voltaram para Deus naquele dia. Glória a Deus. Com jejuns, com pano de saco, arrependidos e querendo fazer a vontade do Senhor. Glória O único dia, imagine, irmão. Imagine se nós pregando aqui, de repente, não tem condição. Não tem que comprar o quarteirão inteiro. E ainda não é capaz ainda, né, de suportar esse número de pessoas. 2 estádios juntos. 2 estádios juntos. Então a palavra do Senhor diz, irmão, mesmo quando pensar que tudo acabou, pastor Rogério, já falei tanto com Deus. Será que Deus ainda tem esse propósito na minha vida? Eu desconfio que de tanto eu rejeitar, Deus tem me rejeitado. Não. A palavra do Senhor diz: mas o Senhor havia preparado um grande peixe, uma situação, talvez como a de hoje, você está ouvindo essa palavra. Uma situação, um momento em que te despertou para dizer: não, verdadeiramente Deus me chamou para isso, e eu vou me preparar para isso. Abraham Lincoln, não sei se os irmãos ouviram sobre a história de Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes que os Estados Unidos já teve, se não o maior. Diz que com uma mão, queridos, ele segurava o livro e com a outra mão ele rachava a madeira com uma chave. E ele disse: eu vou me preparar, porque o dia de servir ao Senhor, o meu dia de servir ao Senhor vai chegar. Aleluia. Então vamos se preparar. Amém, Jesus. Porque não falta muito tempo. Breve, o nosso Deus está voltando. E há muito, Verdade. até mesmo aqueles que causaram mal para você, nós não buscamos inimizade, nós buscamos amizade, nós buscamos paz com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com todos, nós buscamos paz. Mas às vezes, nosso adversário tem essa capacidade, né, de criar inimizades. Mas até mesmo isso, nós temos que orar, evangelizar e sermos luz para eles. Agimos de maneira diferente. Deus conta conosco. Então, se a palavra do Senhor chegou até você nessa noite, como chegou a Jonas, não fuja daquilo que Deus tem te chamado. Amém, Jesus. Para fazer. Seja testemunhar, seja cantar, louvar, adorar, testemunhar. Esteja preparado. Para quando Deus disser: agora chegou a tua vez que eu preciso usar. Eu te preparei. Eu esperei o tempo necessário.
Eu te coloquei em situações que eu tive que, ao mesmo tempo, criar situações para moldar você, mas também tive que segurar você, porque você não entendia, você não compreendia o porquê que eu estava preparando aquilo. Mas hoje você está preparado, capaz. Então eu tenho algo para você. Esteja pronto, porque a qualquer momento a minha palavra vai vir até você. Amém, Jesus. Pode ser que essa palavra chegou nessa noite, não sei. Oh, glória a Deus. Você sabe o que Deus está falando com você. Eu vou falar algo aqui para os irmãos, que é um testemunho que aconteceu hoje comigo. Eu estava pensando, um dia um irmão me convidou para ir numa igreja, pregar na igreja dele. E eu estava conversando exatamente isso com um pastor ontem, amigo meu. E nós estávamos falando sobre o cuidado que temos que ter com a igreja, para com a igreja. Ele é um pastor batista. E nós estávamos comentando. E em meio a tudo aquilo lá, eu estava contando um testemunho que Deus falou comigo há cerca de 30 anos atrás. E uma semana anterior eu estava pensando no irmão, acho que na sexta, no sábado e no domingo. E fazia anos que esse irmão não falava comigo. Não porque temos atrito, não. Cada um tem o seu, né? Sua correria, dia a dia. E é como se Deus falasse comigo a respeito desse irmão. E hoje ele me ligou, eu dei risada. Mandei uma mensagem para ele dando risada. Falei, irmão, você não está entendendo a minha risada. Mas o que você está fazendo é Deus que está movendo. Aleluia. Então estejamos preparados. Não vamos fugir daquilo que Deus tem. Nem sempre para fazer a vontade do Senhor é fácil. Não é fácil fazer a vontade do Senhor. Mas compensa. Vale a pena. Esteja se preparando. Gaste o seu tempo que for necessário. Se envolva com aquilo que Deus tem, porque você vai ver o resultado. Aqueles que estão no barco com você, quando você está na direção de Deus, eles serão prósperos, serão abençoados. Glória a Deus. Queridos, aquilo que você não tem capacidade de fazer, que o seu braço não alcança, que a sua força não tem esse poder que você acha que tem, Deus vai fazer a sua acontecer. Por tua causa. Por tua causa. Amém. Deus livra Israel. Aleluia. Deus livra a sua casa, Deus livra os seus filhos, Deus livra as suas filhas, Deus abre portas onde não tem, Deus faz o impossível se manifestar na sua vida.